Ok, nós estamos nessa aula prática, tá? Gravando o vídeo da aula prática para falar um pouquinho sobre ossos do crânio, para depois entendermos a questão das musculaturas do crânio. Quando nós olhamos para essa peça anatômica que está aqui, nós temos o osso frontal, tudo bem? Nós temos os ossos, remoção da peça, os ossos parietal esquerdo, parietal direito, aqui a porção do occipital. Encaixando novamente, nós vamos ver que o occipital ele se prolonga nessa região da base do crânio, tá? Temos aqui o foramimário, virando novamente aqui, nós temos o arco zigomático, temos o osso zigomático, temos o osso temporal, temos o processo zigomático do osso temporal, meato acústico externo, mandíbula, ramo da mandíbula, articulação temporomandibular. E as musculaturas que estão inseridas aqui são algumas clássicas que nós utilizamos na reabilitação, inclusive da ATM. Músculo masseter, sua origem no arco zigomático, sua inserção no ramo da mandíbula. Quando contrai, ele ajuda a fazer o quê? Promover o fechamento da mandíbula. Mas, ainda nessa estrutura do crânio, nós vemos o músculo temporal, que vem para sua inserção na espinha aqui da estrutura da mandíbula. Por favor, passa essa mandíbula solta para mim aí. Nós observamos que essa peça associada a essa que temos na mão, de novo, temos aqui o quê? A estrutura da junção da articulação temporomandibular. Nessa estrutura que eu estou apontando, nós temos a inserção do músculo temporal, tá vendo? Também ajuda na mastigação, o músculo temporal. Ele vai se encaixar exatamente nessa porção que eu estou indicando com o dedo, perfeito? E vendo que eles, quando contraem, fazem a mastigação, o fechado da mandíbula. Mas nessa visão aqui, estou mostrando assim para vocês, eu tenho nessa parte aqui os músculos pterigoides, pterigoide medial e pterigoide lateral. Aqui, onde estou passando o dedo, estou com o quê? Com o pterigoide medial. Mais profundamente, no cantinho aqui, ó, vindo para essa região próxima ao osso esfenoide, já tem o quê? Pterigoide lateral, ok? De posse dessas estruturas, lembrando também que nós temos aqui o osso nasal, tá certo? Temos aqui a maxila, a mandíbula, temos aqui as gonfoses dentro-alveolares, que são articulações não móveis, perfeito? A espinha nasal. Todos esses pontos são pontos de referência para quê? Para inserção de determinadas musculaturas que vão atuar no crânio e face, perfeito? Vou mostrar mais uma outra peça. Essa peça está melhor porque ela está marcando exatamente as estruturas das articulações, das suturas. Aqui eu tenho sutura serreada ou denteada coronal, sagital. Aqui na parte posterior, lambdoide, tá certo? Temos também, além das suturas serreadas ou denteadas, entre o osso temporal e parietal, seja ele esquerdo ou direito, nós temos a sutura escamosa, onde um osso se recobre sobre o outro. Na porção anterior, uma sutura, o quê? Plana, tá aqui, exatamente. Essas estruturas que nós acabamos de discutir nos fazem olhar para essa outra peça, entendendo exatamente a localização dos músculos que eu pedi para vocês. Essa parte branca que nós estamos vendo é chamada de gália aponeurótica. Gália aponeurótica. Vejam que aqui é mais superficial, essa outra porção é uma camada um pouco mais profunda, onde eu posso ver novamente aqui o músculo temporal. Ok? Vejo o músculo temporal. Vejo a gália aponeurótica, vejo o ventre frontal do músculo epicrânico, vejo o ventre occipital do músculo epicrânico, vejo os músculos auriculares, o auricular posterior, superior e anterior, então fica posterior, está literalmente atrás da orelha, é posterior, superior e anterior. Observamos também aqui a estrutura da glândula salivada parótida, músculo masseter, que eu comentei nessa outra peça anatômica que está aqui na mão, tá? Aqui de novo, masseter, um dos músculos bem potentes, bem fortes do corpo humano, perfeito? Vemos aqui o que? O músculo orbicular do olho. Só que agora eu tenho o orbicular do olho na porção que? Palpebral, na pálpebra superior e inferior. Então, orbicular do olho, porção palpebral e orbicular do olho. Músculo transverso nasal, músculo orbicular da boca, músculo depressor do lábio inferior, ou abaixador do lábio inferior, mentoal, depressor ou abaixador do ângulo da boca, perfeito?
Esse aqui é o que? Levantador do lábio. Lábio no caso superior. Podemos ver aqui o músculo bucinador. Aquele movimento de encher, soprar uma bola. Aqui do outro lado nós vemos o zigomático menor, zigomático maior. Vemos aqui um pedacinho que foi cortado, foi ressecado exatamente de quem? Do músculo risório. E por debaixo dele o músculo que? Bucinador. Perfeito? Então, basicamente, nós temos essas musculaturas. Só repetindo, vamos lá de novo. Músculo ventre frontal do músculo epicrânico, galha aponeurótica, ventre occipital do músculo epicrânico, músculo auricular, está bem aqui atrás, auricular posterior, auricular superior, auricular anterior. Esses músculos dão mobilidade de expressões faciais, tá? Eles vão fazer movimentos na face. Esqueci de comentar, mas nós temos aqui também, ó, inserido no processo mastoide. Lembrar que o osso mastoide não faz parte do occipital. Vamos ver isso aqui. Está aqui o osso temporal. O processo mastoide é do osso temporal. O processo aqui, depois, mais para trás um pouquinho, é que tem o osso occipital. Então, o músculo esternocleidomastoide, ele sai da clavícula, sai do externo e se insere aqui. Perfeito? De novo, aqui o músculo esternocleidomastoide. Nós teríamos aqui os escalembros, levantador da escápula, mas não faz parte dessa aula. Perfeito? De novo, este músculo, maceta, na mastigação. Aqui por debaixo, bucinador. Um pedacinho que foi cortado aqui do músculo risório. Zigomático maior, zigomático menor. Levantador do lábio. Orbicular da boca. Esse aqui, depressor ou abaixador do lábio. Mentoal, depressor ou abaixador do ângulo da boca, que é essa estrutura do cantinho da boca aqui, tá certo? Olha de novo aqui o músculo elevador, o levantador do lábio, tudo bem? Nós temos também os músculos corrugadores do supercílio e próxero, nessa região, corrugador do supercílio e próxero, tudo bem? Bom, aqui são os dentes dos músculos digástricos nessa porção, eles vêm por aqui por debaixo da mandíbula, nessa parte aqui assim, ó, e fixam-se na porção posterior e lateral do crânio. Aqui. São dois dentes, então, digástricos. Ok? Tudo bem em relação? Nessa parte posterior aqui, teríamos os esplênios da cabeça e do pescoço e os semiespinhais da cabeça e do pescoço. Esses músculos, eles são importantes para expressões faciais. Aí vem logo a pergunta associada: por que o fisioterapeuta tem que saber músculo de face? Simples. Um paciente com uma paralisia cerebral pode ter, pode, mas o mais comum são pacientes que sofreram de acidente vascular encefálico, o famoso AVE, popular derrame, e que ficaram com uma paralisia de face, ou que sofreram, por exemplo, uma paralisia do nervo trigêmeo, ou uma paralisia do nervo facial em decorrência de vírus de varicela ou de herpes zoster. É muito comum a gente ter paralisia facial em decorrência de vírus de herpes zoster ou de varicela. Perfeito? Então temos que entender porque vocês vão ver que esses músculos são responsáveis por expressões faciais importantes, até mesmo mastigação, processo de deglutição. E esses músculos estando funcionando perfeitamente, você, além de manter a estética da face, você mantém também a funcionalidade dessa face. Perfeito? Tudo bem?